Olá, esse é o nosso ciclo de conversas, um autor, um texto, que convida a cada vez um escritor ou poeta, que também seja crítico literário e professor, para nos falar um pouco das suas referências. Cada um escolhe um autor, e desse autor um texto, e conta um pouco para nós como que essa obra se relaciona com seu processo criativo. Foi um modo que inventamos para nos acompanhar durante esse período de isolamento e também convocar esses textos para nos fazer companhia enquanto ficamos em casa. Nossa convidada de hoje é a Paloma Vidal, que é escritora e é professora de teoria literária na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A Paloma transita entre várias formas literárias, romance, conto, poema, peça. Ela publicou, entre outros, os romances Algum Lugar, 2009, e Mar Azul, que é de 2012. As duplas de livros de poemas Durante e Dois, de 2015. Os livros de contos Dupla Exposição, 2016, e Ensaio de Voo, que é de 2017. Ela é também autora de alguns livros de crítica literária, entre os quais A História em Seus Restos, Literatura e Exílio no Cone Sul, de 2004, e Estar Entre, Ensaios de Literatura em Trânsito, de 2019. A Paloma é também tradutora, já traduziu diversos autores latino-americanos, como Adolfo Bioy Casares, Tamara Kamenzan, Clarice Lispector e Silviano Santiago. É editora da revista Grumo e da coleção Entre Críticas, da editora Rocco. Olá, Paloma. Ah, Que bom ter você aqui. Fiquei muito contente de você conseguir disponibilizar esse tempo aí da nossa quarentena aí para a gente conversar um pouquinho. E como eu te adiantei, o nosso ciclo de conversas aqui é para a gente trazer cada vez um autor para conversar um pouco sobre autores que lhe sejam caros, assim, né? Então, autores que te inspirem, que participem de algum modo da sua própria criação literária, né? Então, eu te pediria para, dentre vários que a gente sabe que sempre participam, né, que você escolha um, né? Quem que você escolheria, né? Para depois ler um trecho de algum texto, trazer algum texto aqui para compartilhar com a gente, tá bom? Tá. Obrigada, viu, Anitta? Super obrigada. Bom, esse seu convite foi a oportunidade de voltar a um autor que eu li muito e que foi muito importante tanto para as minhas pesquisas quanto para a minha escrita, que é o João Gilberto Noll. É um Uhum. escritor brasileiro, nascido em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre em 1946 e morreu na mesma cidade em 2017. Eu queria falar, então, para vocês em especial desse livro, que é Rastros do Verão, que é um romance de 1986. É o terceiro... deixa eu pensar. O terceiro romance do Noll, é o quarto livro dele e o terceiro romance. Então, Uhum. queria falar um pouco em especial desse livro. Só para situar um pouco, o Noll, ele publicou o primeiro livro dele em 1980, que é um livro de contos, chama O Cego da Dançarina. E nesse livro, o conto de abertura, quando eu li, eu fiquei muito impactada. É um conto que chama Alguma Coisa Urgentemente, e que fala de um filho. Boa parte do conto é esse filho num apartamento em Copacabana, esperando pelo pai, e depois cuidando do pai, que é um pai que foi um militante político, e um pai que está moribundo. E ele repete: eu preciso fazer alguma coisa urgentemente, né? Então, para mim, era um conto assim que falava dessa época, ainda sob ditadura no Brasil, e esses personagens que são herdeiros dessa situação, né, que estão e não estão dentro desse contexto da ditadura, tem um relacionamento
de um pouco de distanciamento em relação a esse momento histórico, mas ao mesmo tempo estão completamente afetados pelo fantasma da morte, da derrota, né, desse momento. E ao mesmo tempo com esse impulso de querer fazer alguma coisa urgentemente sem poder, né? E um ponto que também fala muito desse momento do início da década de 80, né, que é um momento de transição, né, que vai depois acabar, enfim, no caso do Brasil, né, com o final da ditadura e com o início do período democrático, né, em 89, né? Então é uma década difícil, uma década dura, uma década de busca, uma década, né, assim, que essa, então, esse momento em que ele começa a escrever, e, então eu acho que tem essa primeira relação, assim, né, que eu acho que são esses filhos da ditadura, que eu acho que, enfim, a minha geração, embora ele seja um autor da geração dos meus pais, né, mas esse conto, ele traz esse personagem que é um pouco dessa geração nossa, né, e acho que também, depois, então, tem um aspecto que eu acho muito interessante, eu também me capturou muito, que é o segundo livro dele, que é um romance, e que eu também, sobre o qual eu também me debrucei e li com muita intensidade, que é um romance que se chama A Fúria do Corpo, que se segue do ano seguinte, do primeiro livro de contos. E aí é muito bonito, assim, um certo movimento de sair, né, de ir para fora, né, que tem esse aspecto desse conto que é muito claustrofóbico, e esse romance que, na minha leitura, era como se, de alguma maneira, esse personagem tivesse saído para a rua, embora seja outro personagem, né? Esse personagem, o protagonista do segundo livro dele, desse romance, tem o nome de João, e é alguém que perambula pelas ruas, é um livro de uma linguagem muito do excesso, do gozo, é uma espécie de jorro, assim, né? Uma linguagem jorrada. E ele é um romance desse protagonista que anda pelas ruas do Rio e tem vários encontros eróticos, né? Um livro muito erótico. E até queria ler, se você achar que tudo bem, eu tenho um texto do Silviano Santiago, que na verdade foi uma leitura uma leitura que eu gosto muito desse primeiro romance do Noll, e que eu acho que também é interessante para a gente pensar um pouco, que eu acho que no final das contas é também interessante dessa conversa, que é de pensar por que esse autor também o que a gente pode ler esse autor hoje, assim? O que a gente pode ler nesse autor hoje, né? E as forças positivas desse romance, como já diz o título, são as da fúria e do corpo. Nelas residem a coragem e a audácia do personagem e do projeto ficcional de João Gilberto Noll. Numa sociedade repressiva e conservadora, deixar o corpo rolar com raiva e generosidade, isto é, compaixão, pelos caminhos e vielas de si mesmo, do outro e da cidade. Então, acho que esse segundo romance traz essa carga assim, vital, né, de erotismo e de uma escrita com o corpo, né, que eu acho que a escrita do Noll vai ser sempre isso, uma escrita com o corpo, né? E aí eu meio por aí, né, que eu fui entrando, depois, enfim, acabei, como eu disse, né, na verdade tem uma leitura de quase todos os livros dele, tem vários livros dele sobre os quais eu poderia falar, né, o Berkeley em Belágio, por exemplo, é um livro que eu adoro e que é posterior, é de 2002, e todos esses, a partir de um determinado momento, teve um aspecto da literatura dele que ficou muito forte, que é a errância. São personagens errantes, né? Então, acho que esse personagem que vai para a rua, depois ele viaja, ele está em trânsito, né? E aí eu acho que tem muito a ver com as minhas questões também, inclusive no sentido dele explorar, por exemplo, num livro como o Berkeley em Belágio, a questão da língua, né? Da dificuldade de aprender uma língua estrangeira, e de se você vai perder a sua língua. E também uma questão que aparece no Berkeley em Belágio, que é do retorno, de como voltar depois que você sai, né? Isso tem no Rastros do Verão. Rastros do Verão estão chegando aqui no livro, né, que eu escolhi,
que eu falei que ele é de 1986, e ele nesse livro, o protagonista está voltando para Porto Alegre. Então, o livro começa com o ônibus chegando, e ele acorda, e aí começa a sua andança pela cidade, né? Que isso é muito típico da literatura do Nó, é sempre um personagem, ele fala isso, inclusive, né? Que é mesmo personagem que anda pela cidade, tem uns encontros sempre muito intensos. E então essa literatura de trânsito, de errância, né? Personagens que estão em movimento, que estão numa busca, e a sensação que a gente tem é que a escrita, ela vai, que essa busca vai se construindo na escrita, né? Que é também acho que isso tem muito a ver com a maneira como eu trabalho, que é de uma escrita que não tem muito planejamento antes, né? Que você sente que ela vai se fazendo, né? Não tem, o enredo é sempre mínimo, na verdade, muito, né? Acontecem muitas pequenas coisas, mas não tem uma grande história, né? E isso depois vai sendo levado ali pela própria escrita, né? Pela própria uma palavra que vai levando a outra, e essa linguagem muito exuberante da Fúria do Corpo, ela vai secar um pouco, ela vai se tornar bem mais assim econômica, bem mais minimalista, né, nesse livro, No Rastros do Verão. É um livro que ele de pequenos parágrafos, de frases curtas, né? E acho que isso também, quando eu li, me atraiu, num certo sentido, mais do que na Fúria do Corpo, tinha mais a ver assim, com o que eu estava buscando e com o que eu mesma faço. E aí é isso, né? É um livro que é um livro que eu acho que traz, e tem a ver com isso que eu estou falando da linguagem, né? Que é uma escrita do despojamento, né? Tem um despojamento em todos os sentidos, assim. No caso desse livro, tem um despojamento da linguagem e tem um despojamento mesmo desse personagem, que eu acho que é interessante para pensar o mundo contemporâneo, né? Porque é alguém que está totalmente fora dessa cadeia de consumo, de ascensão, de individualismo, né? É um ser assim, tanto que uma cena muito forte do início é que o ônibus chega, né? E aí ele pensa um pouco assim, ele vai descer do ônibus e ele diz, não, eu não tenho bagagem, né? Então eu posso só descer mesmo. E aí ele desce, né? Então é alguém que está chegando na sua cidade e não tem bagagem, né? Ele está chegando na cidade porque ele recebeu uma carta dizendo que o pai morreu, então ele está voltando por causa disso. Que isso também é um tema dos livros dele, né? Eu tinha falado do filho, né? Do primeiro conto, então tem sempre uns pais e filhos, muitos órfãos, tem muitos órfãos, assim, nos livros dele, sabe? E tem essas famílias, eu acho que ele também, esse despojamento também tem a ver com um olhar sobre a família, que vai criando famílias alternativas e provisórias que não são essa família com um formato já pré-estabelecido, né? Então é contra essa família e contra essa família, no lugar dessa família, esses encontros, esses núcleos, essas comunidades, né? Eu penso muito na frase do Bataille, a comunidade dos que não têm comunidade, sabe? Eu acho que isso vale muito para os textos do Nó, assim. Então, no caso desse livro, isso, ele chega na cidade, então a gente não sabe isso, o pai dele e a morte só aparece depois, né? O que a gente sabe é que é esse personagem que está andando pela cidade, a gente reconhece isso, a cidade bem retratada, assim, né? Suas ruas, os seus pontos conhecidos, assim, né? E até turísticos em alguns casos. E ele a encontra com um garoto, que tem esse nome no livro, Garoto, né? E se vincula com esse garoto, uma relação que a gente não sabe, assim, se é uma relação sexual, se será uma relação sexual ou não, né? Uma vinculação, assim, um pouco totalmente, em princípio, fortuita. Ele está na rua, ele olha esse garoto e começa a andar com ele, chama o garoto para tomar um chopp e depois eles começam a andar pela cidade juntos.
E aí, através desse garoto, ele acaba indo à casa do garoto, e o garoto, por sua vez, mora com uma mulher com a qual ele tem uma relação que não dá para saber muito bem qual é. A mulher tem um filho pequeno, mas que não é filho do garoto. E aí é isso, e eles de repente formam essa pequena comunidade, né, onde os afetos e são compartilhados ali entre eles, né? Inclusive a sexualidade também, meio que eles, né, ele vai ter relações com os dois, né? E eu acho então que é um livro que coloca a gente num estado assim, né? Eu acho num estado de despojamento também, né? E num estado de um olhar que tem uma generosidade em relação ao outro, sabe? Assim, que é muito em vários momentos do livro, assim, uma maneira como ele olha as crianças, né? Ele olha muito para as crianças na rua, assim, né? Então acho que tem um olhar sempre generoso com o outro, e eu acho que nesse momento assim, né, de nacionalismos e xenofobias e homofobias, eu acho que é uma literatura realmente de ir na direção do outro, né? E então, para mim, sempre fica isso dos livros dele, né? Desde o primeiro conto que você narrou, a situação toda da ditadura, né, e depois da abertura, e depois essa coisa do NOL de trazer essas comunidades alternativas, assim, famílias alternativas, digamos, né, modos de subjetivação também alternativos aos modos hegemônicos, né, e junto com isso também essa linguagem que ele tem, que tem um certo experimentalismo e essa exuberância que você fala, né? E o tempo todo, em diversos aspectos que você foi levantando, eu fiquei pensando, só um comentário, na verdade, né, dessa atualidade da obra do Noll, acho que é dos grandes autores contemporâneos, assim, que a gente tem, né? E hoje, com tudo que a gente está vivendo, justamente, todas as xenofobias, as homofobias, e também esse risco que a gente parece que está correndo com uma crise institucional absurdamente levada a um extremo aí, e acho que a gente nem precisa mencionar os medos que nos percorrem agora, né? Exatamente, eu acho que esse fantasma, né, que aparece nesse primeiro conto um pouco, né, das consequências da ditadura, né, no Brasil, e como, de alguma maneira, eu acho que essas consequências se fazem sentir nos corpos dos personagens, esses corpos aí, né, desses anos, principalmente desses anos 80 aí, né, que ele percorre com vários livros, né, eu acho que tem uma coisa que você vê que é um resto ali, né, que ficou, né, de uma violência, e que tem uma insurreição contra essa violência, isso que o Silviano fala na leitura que ele faz, né, do primeiro romance, da Fúria do Corpo, é uma leitura muito por aí, né, e de como essa violência exercida sobre os corpos, essa repressão, né, de um corpo moldado, modelado, e como esse corpo no Noll é um corpo que quer se liberar, mas que ao mesmo tempo carrega essas marcas, né, assim, de uma fragilidade, né? Acho que é um corpo muito frágil, né? Nesse livro, por exemplo, tem uma cena que ele põe a língua, assim, ele fala dos dentes que estão faltando, sabe? Sempre tem assim uma precariedade, uma fragilidade, uma vulnerabilidade nesses personagens. Então, isso também é algo que a mim sempre comoveu muito, né? A maneira como ele se aproxima desses... São sempre personagens muito vulneráveis. Então, quando você falou, né, de vincular algum texto, a minha escrita, né? Então, eu pensei nele, porque eu claro, lembrava que tem uma citação muito explícita nesse meu livro, que é meu segundo livro e meu segundo livro de contos,
E aí, quando eu fui agora pegar para selecionar os trechos e também reler o Rastros do Verão, foi engraçado, porque eu também lembrava que ele me convidou para fazer a orelha desse... Quando a Record republicou, né, os livros dele, que foi fez uma... juntou, quer dizer, na verdade foi publicando separadamente, mas republicou quase tudo. Ele me convidou para fazer a orelha, né? E aí, quando eu fui ver, ele fez a orelha do meu livro, e foi no mesmo ano. Então, foi um ano que... Foi 2008, foi um ano que a gente esteve bem próximo. E aí, eu acho que eu queria ler dois trechos do romance dele, que eu selecionei, e depois ler o trecho do primeiro conto do meu livro, que é onde aparece a referência a ele. Então, esse é bem do início do livro, que diz assim: me sentei num banco. Não me lembrava de um verão como aquele em Porto Alegre. Uma folha de jornal voou e veio dar nos meus pés. Súbito, armava-se um temporal. Vou ficar na chuva, eu disse. Aquelas coisas que costumava dizer quando estava muito só. Alguém, sentado ao meu lado, disse que faria o mesmo. Olhei para o lado e vi que era um garoto, que deveria andar nos 17, no máximo nos 18 anos. Ele vestia uma camiseta e uma bermuda. Sim, a chuva, eu respondi. E aproveitei para perguntar como ele estava indo de carnaval. Ele respondeu que desde sábado andava por aí e ainda não tinha visto nada. Então, esse é o momento que ele encontra com o garoto, né? E aí depois tem um outro trecho que eu acho muito bonito, porque esse garoto, ele, na verdade, então, o protagonista acabou de chegar em Porto Alegre e esse garoto está prestes a ir embora, está prestes a viajar, a fazer uma viagem, ele quer ser marinheiro. Ele está indo para o Rio de Janeiro e ele quer ser marinheiro. Então, um pouco que são as duas cidades, né? Quer dizer, depois tem livros como Berkeley Bellagio que se passam em outros lugares e fora do Brasil até, né? Mas tem essas duas cidades, né? O Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? O calor parecia agora na sua culminância e eu tive a sensação de que alguma coisa precisava mudar. O garoto talvez tivesse chegado prematuramente a uma solução. Iria para o mar. Na terra, sempre em trânsito. E eu, alguma vez tinha aderido às coisas da terra, senti um calafrio, como se uma nuvem tivesse passado por dentro do meu corpo, gelada e instantânea. Eu andara esses anos todos por aí, e que história pessoal eu poderia contar? Por essa geografia rarefeita, quem tinha gerado comigo alguma memória duradoura? E sair pelo mar, pensei, para mim é tarde demais. Os meus músculos estavam combalidos e o pior, eu me esquecera de exercitá-los. E a faina de um navio era mexer com cordas, mastros, máquinas escaldantes. Era você o tempo todo a conviver com toneladas, obrigado a vencer terríveis tempestades. Olhei o braço do garoto e imaginei o músculo que ele iria criar. Raciocinei se não era o caso de deixar aquele garoto seguir sozinho ali. Antes de atravessarmos a avenida à beira do cais, eu deveria lhe dizer que eu tinha vindo a Porto Alegre para resolver uma questão muito urgente e que eu não poderia me atrasar. Ele talvez me olhasse sem entender que alguém pudesse resolver alguma questão muito urgente numa terça-feira de carnaval. Esse primeiro conto, na verdade, esse livro, que é um livro de contos, ele está dividido em duas partes, Viagens e Fantasmas, e o primeiro conto é um conto mais longo, que ocupa a primeira parte toda, que se chama Viagens, e é um conto que fala de vários personagens em trânsito. Na verdade, o avô da narradora, que vai de Barcelona para Buenos Aires, e depois essa narradora, nascida em Buenos Aires, ela viaja com os pais
vem para o Brasil, né, durante a ditadura, no exílio, com os pais, vai para o exílio com os pais durante a ditadura argentina, e depois ela acaba voltando para a Europa, e lá ela tem uma experiência difícil, dura, violenta. Então, eu vou ler um pedaço da segunda parte, que se refere a essa vinda, então, para o Brasil, né, durante a ditadura argentina. Naquele outono de 1977, a primeira escala do meu pai foi Porto Alegre. A cidade passou a fazer parte da memória familiar. Muitos anos depois, a encontrei nas páginas de um livro. O personagem do romance que estou lendo se senta à beira do rio Guaíba numa tarde de verão. Ou melhor, ele se lembra de uma tarde de verão à beira do rio Guaíba. Porque o personagem está num país estrangeiro e busca um refúgio contra uma língua que não entende. E o encontra nos rastros de um verão não muito distante, em que, sentado à beira do Guaíba, decidiu partir. O personagem persegue o escritor, ou é o contrário? Só recentemente me dei conta de que meu personagem é sempre o mesmo, diz o escritor numa entrevista. Existe em meus textos uma visão de mundo que é muito fanática, acrescenta. A quantas anda a cada livro eu quero, digamos assim, me afundar um pouco mais nisso? A quantas anda o olhar mais ou menos esquizoide desse personagem? Essa sua obsessão me fascina. Leio todos os seus livros, um após o outro, e me torno uma andarilha, como seu personagem. Leio com o corpo, levada pela vagabundagem do seu texto. Com o livro na mão, perco-me pelas ruas desta cidade estrangeira, à espera de que alguém me encontre e me guie, como nos seus romances. É um diálogo direto, né? Explícito. Que Muito, bonito, fica muito bonito ler né? na Eu sequência. ter uma oportunidade, assim, de fazer isso, que eu nunca tinha feito. E muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, obrigada eu. Obrigada nós, com certeza. Acho que é um convite muito grande a ler tanto Paloma Vidal quanto Nó, né? E só repete pra gente o nome desse livro que você leu, esse trecho, só o seu. O meu. Então, meu livro chama Mais ao Sul. O Mais ao Sul, esse. Tá. Um livro de contos, publicado pela Língua Geral. E o do Nó é o Rastros do Verão, né? Isso. Maravilha, Paloma. Muito obrigada. Bom, fica bem, se cuida. Isso que eu ia falar. Cuide muito bem. Obrigadão, querida. Obrigadão, viu?